Olá, amiguinhos, olá, amiguinhas, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui hoje para falar sobre um tema aí que está muito comentado, né? E eu acho que, como começou a ser produzida em julho, pode ser que dê tempo de aparecer em vestibular, que é a famosa vacina de RNA, que pela primeira vez está sendo produzida, né? Contra o coronavírus. É a primeira vez que uma vacina de RNA está sendo testada, né? A vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, são vacinas de RNA. Bom, tradicionalmente, o que uma vacina contém, né? Ela contém o próprio micro-organismo morto, atenuado ou fragmentos do micro-organismo, tá? No caso de um vírus, proteínas do capsídeo. Qual que é a ideia de uma vacina de RNA? Que ao invés de injetarem em você o antígeno do vírus, injetem em você o RNA mensageiro para a produção de uma proteína do vírus, no caso, para a produção de uma proteína do coronavírus, né? E aí as suas células irão traduzir esse RNA mensageiro em uma proteína do coronavírus que será reconhecida como antígeno, desencadeando resposta imunológica. Tá, então eu vou fazer algo aqui mais simples, né? Porque é assim que deve aparecer em vestibular. Então eles produziram um RNA mensageiro sintético, um RNA mensageiro produzido em laboratório. Esse RNA mensageiro é puro. Ele contém inclusive uma uracila modificada quimicamente para que as nossas células não reconheçam esse RNA mensageiro como um antígeno. Então ele vai passar batido pelo nosso sistema imunológico. E esse RNA mensageiro tem a informação para a produção de uma proteína antigênica do coronavírus, né? Deve ser aquela proteína de ligação ao receptor de membrana. E aí, então, fabricaram esse RNA mensageiro com informação para a produção de uma proteína do coronavírus, e esse RNA mensageiro vai ser levado para dentro da célula, né? Uma vacina vai usar um vetor viral, um vírus inofensivo, para levar esse RNA mensageiro até dentro da célula, e outras vacinas vão usar o que a gente chama de lipossomo, que é uma bolinha de membrana, é uma bolinha de fosfolipídio, tá? Mesmo fosfolipídio da membrana plasmática. Então esse RNA mensageiro vai ser colocado dentro desse lipossomo e isso vai ser injetado em você. Esse lipossomo vai se fundir com a membrana da célula, porque tem a mesma composição, é de fosfolipídio, é uma bicamada de fosfolipídio. E esse RNA mensageiro sintético vai parar dentro da célula humana. Ao traduzirmos esse RNA mensageiro, nós vamos produzir uma proteína do coronavírus, que ao ser secretada vai ser reconhecida como antígeno pelo nosso sistema imunológico. Porque apesar de nós mesmos termos produzido essa proteína do coronavírus, como ela não nasceu com a gente, ela vai ser reconhecida como estranha pelo nosso organismo. Que é a mesma coisa que acontece com célula tumoral, né? Célula tumoral é reconhecida como estranha pelo organismo e provoca ação do sistema de defesa. Por quê? Porque nós não nascemos com aquela proteína. Durante o amadurecimento do nosso sistema imunológico, aquela proteína não estava presente no nosso organismo. E a mesma coisa vai acontecer com essa proteína do coronavírus. Apesar das nossas células terem produzido, como nós não nascemos com essa proteína, ela vai ser reconhecida como antígeno, desencadeando resposta imunológica. Por exemplo, o reconhecimento do linfócito B em relação a essa proteína como antígeno. Aí o linfócito B apresenta essa proteína para o linfócito T helper, estamos simplificando aqui obviamente. O T helper reconhece que isso realmente é um antígeno e ativa os linfócitos B, que passam a sofrer sucessivas mitoses,
originando os plasmócitos, que são células produtoras de anticorpo e células de defesa imunológica, células de memória imunológica, perdão, né? E os linfócitos T também vão sofrer mitose para gerar células de memória. Quando você entrar em contato com o coronavírus, essas células de memória reconhecerão essa proteína e desencadearão aquela resposta imunológica secundária, que é uma grande produção de anticorpos em um curto espaço de tempo. Esses anticorpos irão atacar essas proteínas do vírus e isso vai impedir que o vírus infecte a célula. E aí, rapidamente, o sistema de defesa, o nosso mecanismo celular, vai acabar destruindo tanto o coronavírus quanto os anticorpos, tá? Logo depois de um tempo, esse RNA mensageiro vai ser hidrolisado dentro da célula, como qualquer RNA mensageiro é, tá? Não há risco desse RNA mensageiro ser transformado em DNA e esse DNA se incorporar ao nosso, porque a gente não tem a enzima transcriptase reversa, tá? Esse RNA mensageiro não muda código genético nenhum. Primeiro que nada muda o código genético, né? Uma mutação muda o DNA, que não é a mesma coisa que código genético. Código genético é a relação códon-aminoácido na hora da produção de proteína, e esse código é universal. Então nada muda o código genético. Uma mutação, a CRISPR-Cas9, as técnicas tradicionais de engenharia genética, um transposon, isso pode mudar o nosso DNA, mas não o nosso código genético, como tem gente dizendo por aí. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, tá? Tem muita gente falando besteira nesse momento, tá? Esse RNA não pode ser transformado em DNA para que ele se incorpore no meio do nosso, porque nós não temos a enzima transcriptase reversa, tá? Então essas vacinas, ao que tudo indica, são 100% seguras e temos que nos vacinar, porque é a única forma de nos prevenirmos dessa virose terrível. Tudo bem, turma? Espero ter-los ajudado para entender um pouquinho aí sobre o funcionamento dessas vacinas de RNA mensageiro, que estão sendo produzidas pela primeira vez graças ao alto investimento nos grupos de pesquisa. Beleza? Bons estudos para vocês, aquela paz, beijos e tchau.